Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alberto Neri e o meu canal é dedicado à psicologia e à logoterapia. Já convido você a se inscrever no canal para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E hoje eu quero falar de um assunto com vocês que eu gosto bastante, que são as interações da psicologia, mais especificamente da logoterapia, com a literatura. Nas minhas horas vagas, nas férias, nos finais de semana, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler. E os grandes clássicos da literatura são alguns dos meus preferidos. Mas não tem jeito, quando a gente começa a fazer essas leituras, a gente vai descobrindo pontos em comum, assuntos interessantíssimos que podem ser compreendidos também à luz da logoterapia. E hoje eu quero compartilhar 3 dicas de leitura com você de livros que têm muitas pontes com o pensamento de Viktor Frankl. E eu vou tomar cuidado para não dar spoiler para você do assunto e da história dos livros. O primeiro deles, pessoal, é esse daqui. Esse é um livro um pouquinho mais grosso, ele tem aí quase 900 páginas, letra pequena, mas vale muito a pena a leitura. Vou dizer para vocês, depois que eu li, esse se tornou um dos meus livros preferidos da literatura. É A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E por que é que ele tem muito a ver com a logoterapia? Porque ele descreve a história de pessoas que estão em um sanatório tratando de uma doença. E entra muito na questão de como um indivíduo lida com o seu sofrimento, das coisas que mudam na vida de uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença, em alguns casos graves. Fora isso, o contexto da história é um contexto que ajuda muito a gente a entender a época em que surgiu a logoterapia, porque fala aqui pra gente de uma história acontecendo justamente um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, aquele contexto europeu. Só por isso já vale a pena a leitura. Mas além disso, as descrições das questões psicológicas, das questões existenciais, a complexidade com que cada personagem é tratado, tudo isso ajuda a gente bastante a compreender questões da logoterapia, como por exemplo o conceito de homo patiens, que é o homem em sofrimento, como por exemplo a própria questão do sentido da vida diante do adoecimento, diante da temporalidade da existência. Enfim, é um prato cheio para quem curte logoterapia. A segunda dica que eu quero dar é de um dos meus autores preferidos também, que é Fyodor Dostoiévski. E embora a gente seja acostumado a ouvir falar de Dostoiévski nas suas grandes obras, como Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, a sugestão que eu vou dar para você agora é de um texto curto, até para facilitar a sua leitura. É um texto que está aqui no livro Duas Narrativas Fantásticas. E o texto que eu sugiro que você leia é O Sonho de um Homem Ridículo. Eu não quero dar muito spoiler também, mas aqui, este homem ridículo, que é o personagem aqui do livro, do texto, ele conta pra gente um sonho que ele teve. E eu vou dizer pra você o seguinte, a descrição desse sonho se conecta com um dos conceitos talvez menos conhecidos de Viktor Frankl, que é a ideia de monantropismo. Então, se você estuda a logoterapia e você gosta do conceito de monantropismo, que é a ideia da humanidade de uma maneira mais ampla, assim, olhar para os pontos em comum entre as pessoas, buscar sentidos em comum, esse texto, O Sonho de um Homem Ridículo, vai te impactar bastante. E por último, a terceira dica que eu vou dar para você de um livro da literatura clássica que te ajuda a compreender os conceitos da logoterapia é a leitura do livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Tolstói, contemporâneo de Dostoiévski, um dos maiores autores da história, também entra em questões existenciais profundas aqui nesse livro. E de uma forma mais específica, as reflexões do personagem principal, Ivan Ilitch, diante da finitude da existência, são perfeitamente úteis para a gente compreender aquilo que Viktor Frankl vai nos falar quando ele aborda a tríade trágica da existência humana. Quando ele nos fala sobre a finitude da vida, quando ele nos fala sobre uma atitude que pode ser tomada diante da morte, tudo isso é descrito aqui de forma profunda por Tolstói. Inclusive, nesse livro aqui, Morte, Psicologia e Religião, tem um texto muito legal no capítulo 9 do Dr. Tiago Aquino, falando justamente dessa análise do livro A Morte de Ivan Ilitch à luz da logoterapia. Deixo essa dica aqui para vocês também. E eu quero terminar esse vídeo pedindo para você deixar uma dica aqui nos comentários falando para a gente o seguinte: em qual livro da literatura clássica você encontrou logoterapia ali no meio, nas entrelinhas das histórias? Compartilha e deixa essa dica com a gente aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo.